Meu nome é Paula. Tem uma minoria aqui que já me conhece, porque eu venho de um podcast que eu tinha com uma grande amiga minha. Gabi, um beijo. E eu precisei seguir carreira solo aí, porque algumas mudanças muito bruscas começaram a acontecer na minha vida. E eu achei que a decisão mais prudente foi seguir sozinha, para não prejudicar, né, um trabalho em conjunto. Então, é isso. Agora eu vou falar um pouquinho aqui brevemente de mim, depois eu vou falar um pouco sobre o podcast. Quem quiser pular, pode ir direto para a história, tá tudo certo, a gente se vê lá. Mas quem quiser ficar, seja muito bem-vindo ao Até Aí Ok. Então, coisas que eu acho importante falar sobre mim. Eu sou uma mulher casada, eu tenho 3 gatos, e vocês vão ver ou ouvir esses gatos aqui com certeza absoluta em algum momento, porque gatos não podem ver uma porta fechada ou alguém concentrado fazer alguma coisa que eles têm que vir dar a horta graça deles. E com certeza em alguns episódios eu vou mencionar isso, mas eu sou tia de um neném maravilhoso que tem 1 aninho agora. Sou uma tia muito coruja. E uma característica muito importante minha, eu sou uma tagarela nata. E todo tagarela gosta de contar história. Além de tagarela, eu também sou professora. Então a gente junta uma pessoa tagarela, uma pessoa professora, vira um contador perfeito de história, né? Tem gente que culpa meu signo. Eu sou geminiana, e tem gente que fala que a fofoca e a tagarelice já nasceram comigo. Eu até acredito nisso, mas não dá pra gente colocar a culpa em tudo no signo, né? Então, essa sou eu. Agora eu vou falar um pouquinho aqui como que eu virei professora e como que eu cheguei no podcast. Eu sou formada em biomedicina, então minha graduação é em biomedicina, já faz 8 anos que eu sou formada. Só que quando eu estava ali no penúltimo ano de faculdade, eu precisava de uma segunda fonte de renda, porque eu fazia os plantões, né, na época, e depois veio o estágio obrigatório, que não era remunerado. E eu precisava de uma renda para poder ajudar em casa, né? Na época, eu e minha irmã, a gente morava com a minha mãe, então é isso. Eu comecei fazendo o que eu sempre fui muito boa, que foi matemática. Eu li uma gramática inteira, comecei a dar aula de português também. E quando eu comecei a dar aulas de matemática, eu percebi que ali era o meu lugar, sabe? Eu percebi, assim, que era ali que eu me identificava. Então, muita gente fala pra mim, né? Não, mas a área da estética tá tão em alta. Eu acho que é um desperdício você deixar, né, o teu diploma de biomedicina na estante e tal. Mas é que eu saí habilitada em análises clínicas na minha faculdade. Então, mesmo que eu quisesse, eu não tenho vontade, mas mesmo que eu quisesse, eu teria que fazer uma outra pós-graduação em estética para poder aprender, né? Só que como eu me encontrei ali dando aulas e foi onde eu encontrei meu prazer, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, que me deu uma base ainda maior, né, na questão da didática e de ver o desenvolvimento dos alunos. E mais uma vez, fazendo a pós-graduação, muita coisa que eu aprendia ali, eu percebi que eram raciocínios que eu já seguia com os meus alunos. Então é como se tivesse sido um empurrãozinho, sabe? Tipo, continua que você tá fazendo a coisa certa, você tá no lugar certo. Então, eu sou graduada em biomedicina, mas eu sou pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. E depois eu iniciei uma pós-graduação em ABA, que é a análise do comportamento para o transtorno do espectro autista. Mas eu não consegui dar continuidade porque ela exigia muito de mim, muito mesmo. Era uma faculdade, uma pós-graduação numa instituição muito boa. E eu não consegui terminar porque a demanda das aulas ali estava muito grande. Então, essa pós-graduação eu, infelizmente, não consegui finalizar. Mas eu amava fazer, amava muito. Então é isso, sou graduada em biomedicina, pós-graduada em psicopedagogia. E o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu gosto tanto de dar aula, por que eu estou aqui fazendo um podcast? Como eu já falei, todo professor é um bom contador de histórias, eu acho, né? E eu gosto muito de conversar, eu troco áudios com as minhas amigas, eu sou a rainha dos áudios, então eu sou muito comunicativa, sabe? Tenho muitas histórias boas que eu preciso compartilhar. E aí, quando eu comecei com o podcast anteriormente, eu comecei ali meio que de firula, sabe? E já fazia acho que uns 10 anos que eu procurava um hobby. E aí acabou que quando eu comecei a gravar podcast, eu percebi que eu fico envolvida num nível que eu esqueço o mundo afora. Eu esqueço tudo que acontece ali fora. Eu fico tão concentrada no que eu tô fazendo, sabe?
E eu falo pra vocês, assim, eu acho que eu encontrei um hobby. Eu acho que eu encontrei. E eu desejo que todos vocês encontrem alguma coisa que vocês achem tão gostoso de fazer, igual eu gostei de fazer podcast. Então, aqui vocês vão encontrar histórias reais, de todos os gêneros, tá? Não é uma história, não são limitadas as histórias. Tem história que é legal, tem história triste. A única coisa que não adianta vocês me mandarem, não vou contar, não vou nem ler, é história que tem morte de animal. Gente, não consigo. Morte de bichinho, pra mim, não tem como. Então, vocês só não vão encontrar história que eu acho que de morte de animal. De resto, vocês vão encontrar tudo. História triste com bichinho não dá. Então, tem história emocionante, tem história que é engraçada, tem história que é trágica. Mas lembrem-se que também só tem um lado da história, né? Eu não consigo conversar com todos os envolvidos nas histórias que chegam até mim, né? Então, eu só tenho um lado da história. E apesar de eu já ter migrado de um outro podcast, eu ainda estou aprendendo, né? Ainda estou aprendendo sobre esse mundo digital, sobre edições, sobre o melhor jeito de contar a história. É porque vocês já perceberam até aqui, né, nessa altura, que eu tenho a língua presa. Então, o meu R, ele sai um pouquinho prejudicado. Então, vocês vão perceber aí que a minha dicção também não é perfeita, mas eu vou trabalhar para tentar melhorar. Eu fiz fono quando era criança, usei aparelho, mas o R ele não vai com a minha lata. Então tentem ignorar essa falha na minha língua presa, tá? E hoje que eu tenho um podcast, eu já falei que eu mando podcast para as minhas amigas longos, longo podcast. Bom, dá para chamar de podcast, né? Porque os áudios longos são praticamente podcast lado A e lado B. E agora eu tenho propriedade, porque quando eu mando áudio longo para elas, eu falo, eu posso mandar áudio longo, porque agora eu sou um podcaster. Então eu estou mandando com propriedade. Então, minhas amigas coitadas que me aguentem. Mas enfim, eu gosto muito, né, desse lance aí de me comunicar. Eu sempre fui muito detalhista, gente, porque quando eu tô contando alguma história, eu preciso visualizar essa história. E eu sou muito gráfica na cabeça, só que ao mesmo tempo que eu sou gráfica, eu não sou criativa. Então, se a pessoa conta uma história pra mim que ela tá meio atravessada, eu já não consigo, sabe? Eu não consigo visualizar o cenário assim. Então, a minha mãe, meu marido, a minha irmã sempre falam pra mim: tá, vai logo pro ponto, meu Deus, como você é detalhista. E eu acho que no storytelling, eu acho que isso é fundamental. Porque eu uma vez vi o Chico Felitti falando que os áudios, eles chegam num lugar do cérebro que nenhuma imagem, nenhuma televisão, vídeo, nada é capaz de chegar. Então, o storytelling, de modo geral, eu acho que ele tem que ser bem detalhado, né, para que as pessoas consigam criar a imagem gráfica na cabeça ali. E é isso. Então, eu aproveitei e juntei todas as minhas características, né, professora, tagarela, detalhista, e por que não, né, contar histórias assim. Acho que professora e podcaster são os dois melhores caminhos que eu poderia ter encontrado. E para ajudar no podcast, eu encontrei um hobby. No meu Insta, vocês vão encontrar no link da bio as plataformas em que o podcast estará. O meu Insta é o @atéaiok.podcast. E ele ainda é pequenininho, né? Ele tá nascendo agora. Então, eu peço que vocês me sigam, interajam comigo, que vocês me apoiem. Que ele é pequenininho, mas ele vai crescer. Mas eu vou pedir para vocês aqui duas coisas. Se vocês puderem, se puderem, ouçam pela Orelo, porque a Orelo é a única plataforma que paga os podcasters a cada play dado. E também, se tiver o seu alcance, me apoie pela Orelo, assina lá o conteúdo para assinantes, e também pelo Apoia-se, tá? O link também vai estar lá na minha bio do Instagram. Paula, mas e o que eu ganho sendo assinante na Orelo? É um valor bem pequenininho lá que vocês colocam, tá? É um valor mensal de acho que R$ 15. É um valor bem baixinho, assim. E as vantagens que vocês vão ter é que futuramente vocês terão acesso a episódios exclusivos que ou vão chegar antes ou nem vão chegar para as plataformas gratuitas, vão ficar só nas plataformas para assinantes. Às vezes histórias 18+, ou que sejam muito pesadas para virem para as plataformas gratuitas, porque eu sei que tem aluno meu ouvindo aqui. Então, eu tenho que dar uma limitada nisso, né? Então, eu coloco na Aurelo só para assinantes. Mas eu tenho coisas boas pensando aqui em mim e em vocês.
Então é isso. Se você tem uma história que você acha que as pessoas precisam ouvir, porque ela é muito boa para ficar guardada, aqui é o lugar certo. Então pode mandar para mim. O meu e-mail é atéaiok.podcast@gmail.com. Toda segunda, quarta e sexta tem história nova. Me sigam no Instagram e eu espero que vocês gostem de me acompanhar por aqui. Então, assim, ó, só uma coisa importante para falar para vocês. Eu quase não falei, né? Eu falo bastante, eu falei. Quando vocês comentam aqui na plataforma de áudio, eu não consigo responder. Eu só consigo visualizar. Eu não consigo responder. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa onde eu precise responder, onde vocês esperam resposta, mandem no Instagram ou mandem no meu e-mail que eu vou responder o quanto antes possível, tá bom? Então é isso, interajam comigo. Eu vou adorar conhecer outras pessoas e dividir as histórias de vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!